Oi, na aula de hoje eu vou explicar para vocês o conceito de sílaba e de tonicidade. Bem, o que é uma sílaba? Sempre que nós falamos, nós emitimos fonemas, vocês lembram? Pois bem, toda vez que nós emitimos um grupo de fonemas em uma só voz, em uma só emissão de voz, nós pronunciamos uma sílaba. Para falar a palavra sílaba, por exemplo, eu emito 3 vezes a minha voz, certo? Porque eu tenho 3 vogais nessa palavra. Em português, sempre que nós temos uma vogal, nós temos uma sílaba. Então, a base de uma sílaba é uma vogal. E para que a gente saiba quantas sílabas há numa palavra, basta que nós verifiquemos o número de vogais que ela tem. Vamos então analisar algumas palavras. Céu. Eu tenho uma vogal. Vocês podem estar se perguntando, mas e a letra U? Lembrem-se que sempre que eu tenho um encontro vocálico, uma vai ser a vogal e a outra será semivogal. O que significa ser semivogal? Significa que uma delas é pronunciada com menos intensidade, certo? Bem, se eu tenho uma só vogal, por essa razão que eu acabei de explicar, eu tenho uma única sílaba. Vejamos outra palavra. Casa. Tenho 2 vogais. Se eu tenho 2 vogais, eu tenho 2 sílabas. Banana. Eu tenho 3 vogais, portanto, 3 sílabas. Chocolate, 4 vogais, 4 sílabas. As palavras podem ser classificadas quanto ao número de sílabas, isso vocês já sabem. Monossílaba é a que apresenta uma sílaba. Dissílaba, a palavra que apresenta 2 sílabas. Trissílaba é aquela que tem 3 sílabas. E polissílaba, a palavra que apresenta mais de 3 sílabas. E o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela que nós pronunciamos com mais intensidade, com mais força. Pensem na palavra tônico. Por que nós tomamos tônicos? Para ficarmos mais fortes. O que é um tônico capilar? Algo que deixa o cabelo mais forte. Ok? Então, sílaba tônica é aquela sílaba que tem mais força. E as demais são chamadas átonas, certo? Então, pensem que a palavra intensidade, que tem a ver com força, está relacionada à palavra tonicidade, ok? Bem, vejam essas palavras: barril, azar, macapá, pote, triste, massa, cadeira, árvore, cômoda, mármore e último. Vamos analisar essas palavras procurando a sílaba tônica. Como eu sei qual é a sílaba tônica de barril? Bem, se vocês querem verificar qual é a sílaba mais forte de uma palavra, imaginem que a palavra é o nome de uma pessoa que está muito longe de vocês e vocês querem chamar essa pessoa. Simulem um grito. Barril! Eu não disse barril de uma maneira mais longa quando eu simulei esse grito. Então, rio vai ser a minha sílaba tônica. Bem, agora vamos ver a palavra azar. Azar. Zar também ficou mais longo no meu grito. Então, esta é a sílaba. Macapá. Ninguém diz macapá.
ou macapa. Macapa é diferente de macapá, né? Ninguém diz macapa. Então, a sílaba tônica é pá, essa aqui. Vamos ver agora a palavra civis. Civis! A sílaba mais forte é vis. Reparem que em todas essas palavras, a sílaba mais forte é a última, sempre contando de trás do fim da palavra para frente, para o começo da palavra, ok? Vamos para a próxima lista. Pote, sílaba tônica, pó. Triste, sílaba tônica, tris. Massa, sílaba tônica, mas. Cadeira, sílaba tônica, dei. Todas essas sílabas tônicas estão na penúltima posição. Por fim, vejamos a última coluna. Árvore, sílaba tônica, ar. Cômoda, mármore, túmulo. A posição da sílaba tônica é antepenúltima. Nós podemos classificar as palavras quanto à posição da sílaba tônica. As palavras que têm a última sílaba tônica são oxítonas. As palavras que têm a penúltima sílaba tônica, paroxítonas, certo? E antepenúltima são as proparoxítonas. Reparem nessas cores que eu usei para escrever as palavras, certo? Oxítona, última. Paroxítona, penúltima. Proparoxítona, antepenúltima. Ok? Bem, agora vamos falar das palavras que são monossílabas e das tonicidades dessas palavras. Bem, os monossílabos, como vocês sabem, são aqueles vocábulos que têm apenas uma sílaba. Eles podem ser átonos ou tônicos. Quando eles são átonos, eles se apoiam a tonicidade em outras palavras. E quando eles são tônicos, bem, quando eles podem estar sozinhos em uma resposta. Vejam, sim, sem, pó. Essas palavras todas podem estar em uma resposta. Você fez o tema? Sim. Quantas flores há no jardim? 100. O que há em cima da cadeira ou em cima da mesa? Pó. Quem foi para a escola? Nós. Ou então, o que o menino fez na corda? Nós. Agora vejam essas palavras, sem com S. Eu não posso usar em uma resposta. Com, também não. Sozinha numa resposta? Impossível. Então, essas palavras da esquerda são monossílabos tônicos e as palavras da direita, monossílabos átonos. Quais são as classes gramaticais dos monossílabos átonos? Os artigos, as preposições, conjunções, pronomes pessoais de caso oblíquo, que são aqueles que são os objetos, né, de uma oração, e também o pronome relativo que. Então, reparem, quando nós temos palavras monossílabas, elas podem ser átonas ou tônicas, certo? Enquanto as outras palavras, a partir de sílabas em diante até as polissílabas, nós teremos uma das sílabas que será pronunciada com mais força,
a chamada sílaba tônica, enquanto as outras sílabas da mesma palavra vão ser consideradas átonas, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado da matéria. Até o próximo vídeo.